Olá, amigos seguidores. Muitos adolescentes são fascinados pelo proibido. E quando se trata de substâncias ilegais, o proibido fica ainda mais fascinante. Mas quando a mãe interfere nessa situação, acabando com o que dá prazer aos filhos, essa mãe pode perder a vida por isso? Tem filhos que pensam que sim, e uma dessas filhas se chama Carly Gregg. Seguidores, o caso de hoje é recente e fala da conturbada relação entre mãe e filha. Eu vou começar falando primeiro sobre a mãe e depois sobre a filha para que vocês possam entender bem o caso, ok? Então vamos começar. Vou começar falando de Ashley Smith, que é a mãe e era uma professora de ensino fundamental no condado de Rankin, no Mississippi. Em 2019, ela iniciou um relacionamento com Rich Smiley, de quem adotaria o nome e o sobrenome após o casamento. Após alguns anos juntos, eles decidiram se casar em 2022 e juntos criariam uma nova família em Brandley, com Carly Gregg, a filha de Ashley, de um outro relacionamento. E sobre Carly Gregg, seguidores, eu vou falar para vocês agora. A Carly Gregg é a adolescente em questão e assassina da própria mãe, no caso de hoje. Ela se chama Carly Gregg, como já falei aqui, e a partir dos 14 anos de idade ela se mostrou uma pessoa problemática. Existem informações de época que diziam que ela estava envolvida em um relacionamento secreto. Além disso, Carly fumava o cigarrinho do capeta, além de colecionar celulares descartáveis para não ser rastreada pelos pais. Porém, o vício mais significativo dela eram os vapes. Ela tinha uma coleção deles em seu quarto. E sua mãe e seu padrasto, o Rich, jamais poderiam saber disso, na cabeça dela. O fato é que o comportamento da Carly estava cada vez pior na casa em que morava perante a família dela. E, logicamente, Ashley e Rich perceberam isso e se preocuparam com a situação. A Carly estava rebelde e com vícios, e a família tentou intervir para Carly romper o relacionamento dela com esse tal rapaz que ela mantinha um namoro secreto, que teoricamente estava influenciando negativamente a vida dela. E qual foi o resultado disso, seguidores? Carly não deu ouvidos nem à mãe nem ao padrasto e continuou com seus encontros secretos com o seu namorado. Mas o que são vapes, afinal? A gente explica, o navegante criminal também é cultura. Vapes nada mais são do que cigarros eletrônicos. Eles funcionam através de dispositivos eletrônicos que vaporizam um líquido para ser inalado pelo usuário. Os vapes foram introduzidos no mercado em 2004, com a promessa de serem uma boa opção para as pessoas pararem de fumar. No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida popularmente como Anvisa, proibiu a venda, a importação e a propaganda desses dispositivos aqui no Brasil em 2009, devido à falta de dados científicos que comprovem a sua eficiência, eficácia e segurança. Fazendo um link sobre o que eu falei na introdução sobre o proibido, o consumo de vapes persistia principalmente entre os jovens, apesar da tal proibição, pois os vapes exercem um forte apelo entre os adolescentes devido à disponibilidade de uma ampla gama de sabores e opções de condimentos especiais. A comunidade médica reconhece os efeitos negativos dos cigarros eletrônicos,
que podem contribuir para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, além de doenças crônicas e enfermidades no corpo humano. Seguidores, vamos entender agora o que aconteceu no dia 19 de março de 2024, o dia do crime. E o cenário começou a ser desenhado de um jeito inesperado, a partir de uma descoberta que Ashley fez sobre a filha Carly ainda na escola. Naquele dia, a Ashley seguiu a sua rotina normal e levou Carly à escola. E a filha estudava na mesma escola onde a mãe trabalhava como professora. E foi na escola que a Ashley fez essa descoberta inesperada sobre Carly. Acontece que um dos amigos de Carly, preocupado com o psicológico dela, contou a Ashley sobre o consumo de substâncias ilícitas da filha, especialmente sobre o cigarrinho do capeta, além, é claro, dos celulares descartáveis que ela mantinha escondido e em segredo. Esse amigo discutiu com Carly nesse dia, por isso ele procurou a mãe dela e contou tudo o que estava acontecendo. Na sequência, seguidores, aconteceu o seguinte: o dia transcorreu normalmente na escola e no final da tarde, Ashley e Carly voltaram para casa. E foi quando as duas chegaram em casa que a situação entre elas começou a ficar tensa de verdade. Quando as duas chegaram em casa, Carly foi para o quintal, onde soltou os cachorros da família e foi brincar com eles, sem imaginar que, enquanto ela fazia isso, Ashley foi até o seu quarto para revistar o que havia lá dentro. E Ashley encontrou algo bem pior do que o cigarrinho do capeta, seguidores. Podem ter certeza disso. Ela encontrou 4 caixas de vape dos cigarros eletrônicos e guardou em seu quarto no andar de cima. Depois retornou ao quarto da filha, dando continuidade às buscas. Bem, seguidores, na sequência, Carly foi para o interior da casa e foi então que ela percebeu que a mãe havia mexido e continuava mexendo em suas coisas. E ao perceber que havia algo de errado por ali, naquele momento, a Carly não pensou 2 vezes. Ela foi até o quarto da mãe, pois havia por lá um pau de fogo guardado em cima do roupeiro. E Carly foi ao quarto de Ashley justamente por isso. Ela pegou o pau de fogo e o escondeu atrás de suas costas. Depois desceu as escadas calmamente, passando pela cozinha e indo em direção ao seu quarto. Foi nesse momento que Carly ergueu o pau de fogo e disparou 3 vezes na cabeça de Ashley, que perdeu a vida instantaneamente. Após ter tirado a vida da mãe, Carly não entrou em pânico. Pelo contrário, ela se mostrou uma pessoa fria e calculista. Carly pegou o celular de Ashley e começou a enviar mensagem para o seu padrasto, Rich, fingindo que era sua mãe. Na primeira mensagem, ela perguntou o seguinte: quando você vai chegar em casa? Rich respondeu que chegaria um pouco mais tarde naquele dia. Carly, ainda se passando por sua mãe, enviou um emoji em resposta, tentando manter a normalidade. Enquanto aguardava o retorno de Rich, Carly ligou para algumas amigas, pedindo ajuda sem revelar o que tinha acabado de fazer. Aparentemente, Carly queria alguém com quem dividir o fardo, mas sem mencionar o crime. Todos esses movimentos de Carly foram capturados pelas câmeras de segurança instaladas dentro da casa da família. Nas imagens, ela aparentava estar estranhamente tranquila e indiferente diante da gravidade da situação. Em um dos vídeos, Carly é vista até mesmo cantando para um dos cachorros da família, sem demonstrar qualquer sinal de remorso. Pouco tempo depois, uma das amigas de Carly já chegou à sua casa. E como já sabemos, né, seguidores, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. O fato é que essa amizade se tornou uma testemunha-chave contra Carly mais tarde no próprio julgamento dela. E como ela optou por permanecer no anonimato, e eu entendo e vou respeitar a vontade dela. Segundo as palavras dessa amiga de Carly no tribunal, a Carly recebeu em sua casa
com uma pergunta que ele deixou desconcertada. E essa pergunta foi o seguinte: você já viu um cadáver? Isso te deixa enjoada? Em seguida, Carly revelou à amiga aonde o corpo da mãe estava. A amiga se deparou com o corpo de Ashley em seu quarto, com os braços cruzados e uma toalha sobre a cabeça. Foi onde a Carly confessou tudo o que ela fez à amiga. E isso veio trazer consequências futuras, certo, seguidores? No começo, essa amiga até tentou ajudar a Carly de alguma maneira, mas depois, vejam só o que aconteceu. O fato, seguidores, é que no auge de uma vaidade dantesca, a Carly disse o seguinte à sua amiga: coloquei 3 balas na minha mãe, tenho mais 3 esperando pelo meu padrasto. Depois disso, o Rich chegou em casa mais tarde e a Carly disparou o pau de fogo contra ele. Mas para a sorte de Rich e desespero da Carly, nenhum tiro acertou ele. Com isso, ela e a amiga fugiram pulando o muro do quintal da casa. E a câmera de segurança filmou a ação das duas. E depois elas correram por um beco que havia atrás da casa na tentativa de escapar. O Rich, ele ficou sem entender a gravidade da situação. A princípio ele pensou que a sua casa havia sido invadida e começou a andar armado em volta da residência. E na sequência ele descobriu o que havia acontecido. E assim, seguidores, logo após a sua tentativa de fuga, a Carly foi capturada pela polícia ainda próxima à sua residência. Ela foi acusada de crime premeditado contra sua mãe, tentativa de assassinato de seu padrasto e adulteração de provas. E seguidores, Carly foi julgada como adulta, mesmo com apenas 15 anos de idade na época do julgamento. Bem, seguidores, o tempo passou e chegou o dia do julgamento da Carly Gregg. E, como de praxe para qualquer criminoso que se preze, a nossa vilãzinha juvenil usou aquele velho argumento de defesa, tão piegas que já estamos até careca de saber. Eu não me lembro de nada do que aconteceu. A memória da Carly estava tão seletiva que ela se esqueceu de tudo que fez depois que soltou os cachorros no quintal e só voltou a se lembrar quando ela já estava vagando à beira de uma estrada toda molhada e suja depois que saiu de dentro de um esgoto e foi abordada pela polícia. A defesa, logicamente, alegou como justificativa do crime a doença mental para Carly, não especificada, o que, no momento do crime, ela não tinha consciência do que estava fazendo. Durante o julgamento, psicólogos e especialistas foram chamados para avaliar o estado mental de Carly. O Dr. Andrew Clark, psicólogo infantil, revelou que Carly ouvia vozes. E eu já falei para vocês em um outro vídeo o que eu penso sobre as pessoas que ouvem vozes. Quanto mais longe de mim, melhor. Não se esqueçam disso. E junto a isso, o Dr. Andrew alegou que Carly tinha um histórico de depressão agravado após a morte de sua irmã, quando ela tinha apenas 4 anos de idade. O psiquiatra forense Dr. Jason Pickett destacou que as mensagens e declarações de Carly sugeriam um comportamento perturbador e teatral, citando um exemplo de uma mensagem de um texto onde Carly escreveu o seguinte: "Você não entende o quão psicopata eu estava naquele dia." Bem, seguidores, como já era de se esperar, o julgamento de Carly foi bastante midiático. E foi no dia 20 de abril de 2024 que um júri de Aiken, no Mississippi, a declarou culpada. Carly foi julgada como adulta e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de sua mãe e tentativa de assassinato do seu padrasto. Além disso, ela foi sentenciada a mais 10 anos de prisão por adulteração de provas. As sentenças serão cumpridas simultaneamente. E seguidores, pasmem, a Carly rejeitou um acordo proposto pela promotoria de 40 anos de reclusão em vez da sentença de prisão perpétua, caso ela se declarasse culpada. Pois é, seguidores, cada um com a sua cruz. E a cruz que a Carly Gregg escolheu para ela foi essa, infelizmente.
E agora, seguidores, vamos às perguntas do vídeo de hoje. Número 1. Vocês acham que Carla Gregg deveria aceitar o acordo que a promotoria fez com ela para pegar 40 anos de reclusão em vez de prisão perpétua? Número 2. Na opinião de vocês, por que Carla Gregg recusou esse acordo com a promotoria? Sim, não, por quê? Respondam, interajam comigo lá nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima. O lado bom dos familiares, né, nesse caso. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu trouxer ao canal. E não se esqueçam de me visitarem na rede vizinha, cujo endereço está escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.